É uma das vozes da liberdade, como resistente, como político, como poeta. Manuel Alegre estava exilado em Argel quando Salazar caiu da cadeira em 1968. E é daí que lança o primeiro apelo ao levantamento em massa. A revolução chegaria apenas 6 anos depois. E com ela, Manuel Alegre. Português, surgiu o momento de podermos finalmente viver como seres livres numa pátria livre. Surgiu o momento de arrancarmos a mordaça, de quebrarmos as correntes da opressão e conquistarmos a liberdade. Chegou o momento de nos levantarmos em massa para acabar com o fascismo e instaurar a democracia em Portugal. Era uma voz de uma certa cólera, por vezes até de uma certa raiva, mas sobretudo de indignação. E era uma voz, era um apelo que chegava na noite. Não tínhamos certezas nenhumas, nem sabíamos sequer se voltaríamos um dia a Portugal. Agora tínhamos convicção de ter razão, de estar do lado da razão. É um caminho de grandes transformações democráticas e sociais, de grandes transformações revolucionárias. É necessário que em cada terra do nosso país os trabalhadores e as massas populares se organizem nos seus locais de trabalho e nos seus locais de residência para defender e consolidar as liberdades democráticas e para levar por diante o processo revolucionário iniciado a 25 de abril. Manuel Alegre, boa noite. Obrigada pela disponibilidade. Permita-me recuperar alguns dos seus versos mais conhecidos quando escreveu que foram dias, foram anos a esperar por um só dia, alegrias, desenganos. 50 anos depois, pergunto-lhe qual é a maior alegria e o maior desengano. A maior alegria é a liberdade. Foi eu poder regressar a Portugal e para uma cultura de liberdade e de libertação contra a cultura do medo e da mordaça. O meu maior desengano, eu não tenho grandes desenganos, porque também não tive grandes visões dogmáticas sobre a construção da democracia. A democracia é sempre um processo inacabado. A mim o que me dói e o que me custa é ver que 50 anos depois do 25 de Abril há muita gente mal formada ou desinformada que vota contra o sistema democrático constitucional criado pela Revolução de 25 de Abril. Manuel Alegre reconhecia por estes dias que o crescimento da extrema-direita prova que algo falhou. Eu pergunto-lhe, o que é que falhou? Bem, deve ter falhado muita coisa, mas falhou porventura a pedagogia democrática, falhou também a escola na transmissão dos valores democráticos, mas nós não estamos a viver um período fácil para a democracia. Este fenómeno é um fenómeno universal e, sobretudo na Europa, nota-se um crescimento da extrema-direita. Não é um período eufórico para a democracia. Estamos a assistir à desconstrução da democracia dentro da própria democracia. Vai longe aquele tempo em que o americano Samuel Huntington dizia que com o 25 de Abril se tinha inaugurado um novo ciclo democrático, uma nova era democrática. E assim foi, de facto, devido à nossa vitória, à vitória da democracia em Portugal, foi possível assistir à transição democrática em Espanha, na Grécia, no Brasil. E o 25 de Abril serviu de exemplo a esses países e a outros que depois construíram os seus processos democráticos. Mas como é que se combate este fenómeno? Permitindo a eleição de um vice-presidente do Parlamento, por exemplo, ou apertando a cerca sanitária a estes partidos? Este fenómeno combate-se. Eu acho que os eleitores do Chega são responsáveis. Alguém disse que eles precisavam de ser acarinhados. Não. Acarinhados precisam de ser aqueles que votaram na democracia. Os 80% que votaram na democracia. Agora acho que a maneira de combater a extrema-direita e o populismo é resolver os problemas concretos das pessoas. É restabelecer a confiança na política e nos políticos. É lutar contra a corrupção. E é, sobretudo, resolver os problemas mais prementes das pessoas. O problema do emprego, o problema da saúde, o problema da habitação, o problema da educação. Nós construímos um Estado de Direito democrático
mas construímos também um Estado social, em que a principal transformação democrática do nosso país foi o Serviço Nacional de Saúde. É preciso que os serviços públicos funcionem, respondam às necessidades e ansiedades da população, que haja aumento de salários, aumento de pensões, que se resolvam os problemas do custo de vida e que, para além do combate à inflação que se tem travado no país, seja possível resolver os problemas concretos do dia-a-dia. Não bastam grandes proclamações, é preciso dar resposta a esses problemas. Essa é a maneira política e a maneira pedagógica e a única possível em democracia de combater aqueles que dentro da democracia querem destruir a democracia. Como é que avalia nesta altura, Manuel Alegre, o posicionamento da direita e qual deve ser a postura do Partido Socialista neste ciclo político? O Partido Socialista é da oposição, mas aqui há a direita democrática, que é a AD, e o PSD, sobretudo, e há uma direita que fala contra o sistema, mas gostaria de estar no sistema. Por isso, de repente, virou-se contra a própria AD, por haver recusa numa colaboração que leva à entrada do Chega no poder. O Partido Socialista tem que ser oposição. Não se pode pedir ao Partido Socialista que assegure a governabilidade ou a estabilidade do governo. Isso compete agora a quem formou o governo, compete à AD. E o Partido Socialista tem também que dar, porque tanto se serve o país no governo como na oposição, mas tem de preparar também respostas para os problemas concretos do país e da população. Não pode fazer uma política de bota baixa, tem que fazer uma política responsável, mas uma política de oposição. E não permitir que a voz da oposição se confunda com o Chega. O Partido Socialista não pode dar o monopólio da oposição ao Chega, tem que liderar a oposição. No currículo de resistente e combatente do fascismo tem a luta na associação académica, é preso pela PIDE em Luanda, depois de ter ensaiado até uma tentativa de revolta militar, passa 10 anos exilado, foi deputado, escreveu até o preâmbulo da Constituição, mas é também autor da Praça da Canção e do Canto e as Armas. Qual terá sido a sua maior marca neste combate, como político ou como poeta? Bom, esse é um julgamento que me é difícil fazer a mim mesmo, mas creio que Praça da Canção e o Canto e as Armas foram dois livros que tocaram o país. Apesar de proibidos e apreendidos pela PIDE, eles circularam em cópias manuscritas e datilografadas, foram recitados, foram cantados. Mas não posso esquecer também o meu papel na Voz da Liberdade, que foi uma voz livre do povo português, o meu papel na Assembleia Constituinte, e o meu papel ao lado de Mário Soares e de Salgado Zanha na luta pela construção de uma democracia constitucional em Portugal. O que é que hoje seria revolucionário? Não ouviu bem. Pergunto-lhe o que é que hoje, 50 anos depois, seria revolucionário? O que é que hoje seria revolucionário? Bom, revolucionário seria nós darmos conteúdo na prática da vida àquilo que está na Constituição. A nossa Constituição é uma Constituição progressista que liga os direitos sociais e os direitos políticos. Revolucionário seria conseguir que na prática isso fosse uma verdade e uma vivência de todos os dias. Alegre, amanhã mesmo lança Memórias Minhas. Algum aspecto desconhecido do grande público que seja revelado nesta nova obra? Não, eu não vou desvendar segredos. Conto os vários episódios da minha vida que abarcam um período que vai desde os anos 50 até aos nossos dias. Portanto, é a minha história pessoal, política e literária, até familiar, mas em ligação direta com a própria história do país. Tenho a esperança de que as minhas memórias não sejam só as minhas memórias, sejam as memórias de várias gerações. Na verdade, viveu várias vidas e a sua história pessoal confunde-se com a história destes 50 anos também. Manuel Alegre, foi um gosto conversar consigo. Obrigada. Boa noite, obrigado.